Olá pessoal, agora vamos responder a questão 36. Aqui a questão diz: assinala a sentença verdadeira. Então a gente vai ter que verificar cada caso. Então vamos lá. Deixa eu só ver o que realmente é verdadeiro aqui. A princípio, a gente tem que verificar o que tem do lado esquerdo para descobrir se realmente é o que está do lado direito. A princípio, vamos fazer logo. Eu posso começar já daqui, se vocês preferirem, porque por definição a gente tem aqui uma base que está elevada a zero. E a gente sabe que toda base elevada a zero é quanto? É 1. E a questão está dizendo que a gente tem resposta igual a zero, mas isso está errado. Toda base elevada a zero tem que ser 1. Então vamos lá. A primeira, o item D é uma situação falsa. Vamos agora avaliar o item C. Porque não segue a ordem? Estou pegando o que está mais simples aqui e fazendo a verificação, certo? Então vamos lá. A gente tem que eu tenho 3 a terceira mais 2 a terceira. Isso também é falso. Mas por que é falso? Porque 3 a terceira, 3 vezes 3 vezes 3. E 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Já passa desse valor aqui, certo? Ele diz que é 15. A gente tem que 3 a terceira é o quê? 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, isso é 27. E 2 a terceira, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Na realidade, isso aqui vai me dar 35. O valor 35 não é 15. Então, essa outra sentença também é falsa. E a questão pede qual é a verdadeira. Só deixa eu voltar aqui. Aqui também é falso. Um outro detalhe, essa questão aqui, essa sentença na letra E, tem um detalhe aqui. Quando a gente tá resolvendo, por exemplo, x ao quadrado igual a 4, aí a gente percebe que isso aqui é x igual a raiz quadrada de 4, e a gente conclui que x tem que ser igual a mais ou menos 2, é uma situação diferente dessa que a gente tem aqui, tá? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Aqui, ela possivelmente tem duas raízes reais que podem ser distintas ou não, certo? Essa situação é diferente. Aqui, por exemplo, nessa questão da raiz de 16, se vocês notarem, aqui também serviria caso eu colocasse aqui também 16, né? 16, certo? Aí ficaria x ao quadrado. Na real, eu tiro a raiz de um lado e do outro logo. E ficaria x igual a raiz quadrada de 16. E aqui a gente teria x igual a mais ou menos 4. Por que isso? Porque a gente está numa situação de equações de segundo grau, onde aqui a gente pode ter duas raízes diferentes ou não, tá? Então, voltando aqui, esse item isso não é uma, uma equação, é uma conta. Então, o fato disso aqui ser uma conta, a gente não pode confundir com a situação da equação. Na conta, a raiz de 16 realmente é só o mais 4, certo? Na conta. Se a gente tivesse resolvendo uma equação do segundo grau, aí seria mais ou menos. Tudo bem? Certo? Então, essa assertiva aqui também é falsa. Por quê? Porque a raiz de 16, a conta raiz de 16, raiz quadrada de 16, ela é exatamente igual a 4, certo? Então vamos lá, vamos tentar fazer agora essa questão, esse item B. Nesse item B, o que que ocorre? Eu vou tentar fazê-lo aqui embaixo, para deixar esse espaço em cima para o item A. Vamos puxar para cá. O item B,
ele diz que a gente tem raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada de 8. Aqui a gente pode e deve fatorar os números. No caso ali, 32, a gente tem que isso aqui é divisível por 2, isso aqui dá 16, por 2 dá 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Então aqui a gente nota que 2, que 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. E o 8 também já está feito ali, mas vamos fazer aqui de novo, não tem problema não. Então eu tenho 8, aí fatoro. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. E isso aqui é a mesma coisa que 2 a terceira. O 8 eu posso escrever ele como 2 a terceira, certo? Sabendo disso, eu vou tentar ser um pouco mais direto, mas se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, escrever nos comentários, certo? Então aqui eu vou trocar o raiz. Deixa eu usar seta ao invés de igualdade. Então aqui eu tenho que raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 à quinta. Tem várias formas de resolver isso aqui. É só usar as propriedades de raiz e de potência que tudo vai seguir corretamente. E aqui, raiz quadrada de 2 à terceira. Aí, continuando aqui, já não vai ser uma boa ideia. Deixa eu continuar aqui mesmo, certo? Então, tem várias formas de resolver. Eu vou tentar escolher um aqui aleatório, tanto faz. Eu vou usar aqui a raiz quadrada de 2 à quinta, é a mesma coisa que 2 a segunda multiplicado por 2 a segunda multiplicado por 2. Lembrando que aqui tem um oculto, tá? No expoente. Porque isso aqui na realidade é a multiplicação de bases iguais. Repito, a base somos expoentes, é por isso que está dando 2 à quinta. Certo? Então, só deixa eu apagar isso daqui. 2 à quinta. Certo? E aqui a gente tem mais. Aqui também eu não deveria usar igualdade, sim uma seta. E vamos lá. Raiz quadrada de 2 à terceira pode ser escrito como 2 à segunda vezes 2. Lembrando que aqui tem um oculto, né? E aí a gente continua. Continua como? Aqui a gente tem que lembrar que a raiz ela pode ser dividida para cada cara do produto. Então aqui eu vou ficar com raiz quadrada de 2 à segunda. Ou já poderia cancelar daqui se quisesse. Mas vamos fazer o passo a passo para que vocês possam acompanhar. Então aqui ficaria também raiz quadrada de 2 à segunda. 2 à segunda vezes raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 a segunda vezes raiz quadrada de 2. E aqui vocês podem notar que, deixa eu só mudar a cor, a potência vai embora com o índice da raiz, a potência vai embora com o índice da raiz e a potência vai embora com o índice da raiz. E com isso a gente conclui que o que vai aparecer na realidade? Deixa eu trazer isso para cá. O que vai aparecer? Vai aparecer 2 daqui, depois mais outro 2 daqui, e aqui eu vou repetir essa raiz de 2. Todo mundo sendo multiplicado. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes, não precisaria nem colocar esse vezes, bastaria colocar aqui encostado, raiz quadrada de 2. Aí continua, mas aqui essa raiz também morreu, ficou só o 2. Então vai ficar com 2 vezes raiz quadrada de 2. Tudo bem? Continuando, o que eu tenho? 2 vezes 2, 4. Ou seja, eu vou ter 4 raiz de 2. Mais 2 raiz de 2. Aqui a gente tem a raiz de 2 comum, então a gente pode somar 4 raiz de 2 com 2 raiz de 2, isso vai dar 6 raiz de 2. 6 raiz de 2. Só que a conta não acabou aqui porque ele quer uma raiz única. Ele quer que a gente verifique se aquilo é realmente uma raiz de 40. Então eu vou ter que pegar esse 6 e trazer ele para dentro da raiz. É como se a gente tivesse um pensamento inverso. Para o 6 estar aqui na frente, é como se ele estivesse dentro da raiz com um expoente. Que expoente é esse? 2. Por quê? Se eu escrevo como 6 ao quadrado dentro da raiz, quando eu cancelar a potência dele com o índice da raiz, ele vai sair, né? Então aqui, ó, é um ponto crucial. Por quê? É como se eu estivesse colocando esse 6 dentro da raiz. Mas para ele entrar na raiz, ele tem que ter o quadrado. Ou seja,
Aqui vai ter que ficar raiz quadrada de 2 vezes 6 ao quadrado. Por que eu digo que é 6 ao quadrado? Porque se vocês notarem aqui, ó, quando ele é 6 ao quadrado, depois eu vou cancelar e vou cancelar com o índice da raiz. Aí ele sai virando exatamente esse 6 aqui, ó, certo? É um pensamento meio que inverso, mas vocês têm que ter, tudo bem? Então aqui, ó, a gente pode notar que isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes 36. E a gente conclui que isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 36 vezes 2, que é 72. E não a raiz quadrada de 40, como ele disse, certo? Sabendo disso, essa afirmativa aqui também é falsa, essa sentença também é falsa. E o que me resta é que a letra A seja verdadeira, mas para isso a gente vai verificar. Então, fazendo a verificação, eu vou escolher também um método, tem vários métodos de fazer. Eu vou trabalhar com esse número aqui simplesmente, tá? Vou transformar ele em fração, depois em potência de 10 e depois em notação científica, que é o que a gente tem aqui, 10 elevado a menos 7, certo? E a mantice aqui, ela é 1,6. A gente tem que saber que esse número aqui ele tem que ficar entre 1 e 9, podendo ser igual a 1. 1,6 já é maior que 1, então tudo bem. A gente já fez uma questão anterior falando sobre notação científica. Só não lembro qual é agora, mas a gente já fez. Então eu vou trazer esse valor daqui, transformar ele em fração, tá? E verificar. Eu tenho 0,0000016. Então eu vou passar uma barra oculta. Vou passar uma barra oculta. Vou deixar aqui um oculto. Depois desse um oculto tem uma vírgula oculta. E infinitos zeros depois disso. Só que aqui a necessidade é andar 3, 6, 7 casas. A minha vírgula para a direita. Então aqui vai aparecer 7 zeros. 6, 7. Por quê? A gente vai ter que deslocar a vírgula aqui 7 casas. E aqui tem que acompanhar. O que eu faço no numerador, tenho que fazer no denominador, certo? Então, em resumo, o que vai aparecer literalmente aqui? Vai aparecer no numerador. Só deixa eu melhorar isso aqui. No numerador vai aparecer 1,6 e no denominador vai aparecer um 1 e 7 zeros. 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Sabendo disso, o que vai ocorrer? Continuando aqui embaixo, a gente tem 1,6 e esse número aqui a gente vai transformar em potência de 10. A gente tem 7 zeros, então é equivalente a ter um 10 elevado a 7. Por que o 10 elevado a 7? Porque esse número aqui, 7, tem que ser a quantidade de zeros que a gente tem. Aqui a gente já tem um zero, então basta acrescentar 6, certo? E se vocês notarem, esse 1 zero aí com mais 6 vai dar exatamente o número 7 que está no expoente. Então a gente continua. Continuando daí, o que a gente tem aqui? Só deixa eu... O que a gente tem aqui? A gente tem que esse número aqui, ele pode ser escrito como uma multiplicação. Uma multiplicação de quem, Adilson? 1,6 vezes 1 sobre 10 a sétima. E isso daqui, ó, a gente pode escrever isso aqui como potência de expoente negativo. Por quê? Eu tenho 1 sobre uma base com expoente positivo. Então, vamos lá. O que vai acontecer agora? Eu tenho que 1,6 vezes... Qual é a potência que vai aparecer aqui? Vai aparecer a base 10 e o expoente negativo, menos 7. Por quê? Toda vez que a gente tem um expoente negativo, eu tenho que inverter. O que é inverter? É colocar 1 sobre o expoente, a base e o expoente fica positivo, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Certo? Sabendo disso, deixa eu só apagar isso daqui. Já foi. Sabendo disso, a gente volta para finalizar a questão. E se vocês perceberem, o que foi que realmente apareceu aqui? A gente viu que ficou 1,6 vezes 10 elevado a menos 7. Tem outras formas mais rápidas de fazer isso, mas aqui tentando relembrar vários assuntos, no caso é a conversão de números decimais para fração,
depois um número com vários zeros em potência de 10, depois potenciação com expoente negativo, certo? Aqui é literalmente um treino, a gente está tentando ver o passo a passo. Só tem outras formas de fazer, claro, bem mais rápida que essa, certo? Mas a ideia aqui é explicar a vocês da melhor maneira possível. Então aqui a questão, esse item aqui é o verdadeiro. Então a resposta para essa questão 36 vai ser o item A. Vai ser o item A. E com isso a gente finaliza por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vocês podem contribuir com o canal deixando o like, fazendo comentários, deixando suas dúvidas e fazendo sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.